Nos últimos dias, não se fala em outra coisa. E ontem o deputado federal Nicolas Ferreira publicou um vídeo nas redes sociais que causou grande repercussão. Tem um vídeo no Instagram do deputado Nicolas Ferreira. Esta semana, o deputado federal Nicolas Ferreira... Ainda sobre o assunto de Pix... O Nicolas Ferreira voltando a falar sobre o Pix. Desde o início do mês, as críticas foram se multiplicando ao mesmo tempo em que se espalhavam mentiras na internet. Um vídeo sobre política, em português, bater todos os recordes mundiais de visualização, quebrando até mesmo a bolha do espectro político comum do Nicolas e atingindo tanto os isentos como até mesmo os eleitores e influenciadores da esquerda. Agora, nessa discussão toda, a gente tem que separar o joio do trigo. O governo não vai taxar o Pix, mas, e aí que mora o detalhe, o governo estava pronto para fechar o cerco na cobrança de imposto de renda. Olha, não tem mentira mesmo no vídeo do deputado federal Nicolas Ferreira não, tá? Os apontamentos que o Nicolas Ferreira traz e essas coisas que ele está dizendo, de maneira muito oportunista, né? De maneira muito demagógica, de maneira muito safada, tem um fundo de verdade. Tem um fundo de verdade. O governo Lula, hoje, está atuando estrategicamente contra os interesses da classe trabalhadora. Especialmente da classe trabalhadora que ganha até 2 salários mínimos. E mais, a repercussão do vídeo foi tão absurda que fez o governo retroceder, pelo menos temporariamente, no avanço das medidas de fiscalização das movimentações bancárias dos brasileiros. Infelizmente, esse dano é continuado e por conta dessa continuidade do dano, dessa manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato num primeiro momento. E na busca de entender, as causas do acontecido, vou mostrar para vocês que esse vídeo do Nicolas, o Lula e sua primeira campanha vencedora da eleição presidencial, a retórica de Aristóteles e a República de Platão estão completamente relacionadas. E antes que a torcida organizada da esquerda e da direita venha destilar toda a sua raiva aqui nos comentários, já deixo claro que hoje o que eu quero é muito mais entender o fenômeno ocorrido, suas causas, suas raízes, do que fazer um juízo de valor de quem está certo ou errado na história. Eu entendo até que as minhas falas talvez possam ser vistas como um juízo de valor e peço que, caso vocês venham colocar todo o seu ódio aqui nos comentários, espere pelo menos até o final do vídeo, beleza? Primeiro, vamos começar pelo final, o mais recente, Nicolas. Não é surpresa para ninguém, nem para os adversários, que o Nicolas é um fenômeno de popularidade quase inexplicável. Eu disse quase, vamos chegar lá. Desde quando ele surgiu para o cenário de BH e de Minas num todo, durante o ocorrido ali de 2020, aquele acontecimento que vocês sabem, ele já tinha uma fala disruptiva, muito agressiva e confrontadora. Esse jeito dele fez com que sua popularidade crescesse rapidamente, fazendo com que nesse mesmo ano ele fosse o segundo candidato mais votado para vereador em Belo Horizonte. 2 anos depois, sempre ampliando muito o seu espaço nas redes sociais, com vídeos curtos, direto, ele se tornou o deputado mais votado da história de Minas Gerais. E, naquele ano, 2022, o deputado mais votado nacionalmente. Sendo o nome mais popular da oposição do governo desde então, Nicolas tomou o que João Mendes chamou de arquétipo do rebelde, desafiando todas as pessoas que ele considera opositores e muitas vezes impactando na sua forma de comunicar. O principal segredo para isso ter acontecido foi o seu arquétipo de rebelde. Nicolas construiu a sua marca pessoal desafiando as normas estabelecidas. Ele sempre adotou uma postura de confronto contra o que considera injusto, até mesmo usando uma peruca. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. Ou afrontando o presidente na sua frente. Mas o que ele fez desta vez foi realmente impressionante. O governo quer saber como você ganha 5 mil e paga 10 mil de cartão, mas não quer saber como uma pessoa que ganha um salário mínimo faz para sobreviver pagando luz, moradia, educação, compra do mês e gasto. Não importa se você é de direita, esquerda, centro, gosta de mim ou não. É hora de entender que se a gente não parar o Lula vai parar o Brasil. A verdade é que Nicolas encontrou um time perfeito da insatisfação da maioria da população com as medidas recentes do governo e fez um vídeo com pouco mais ali de 4 minutos explicando que não haveria taxação do Pix em si, mas as movimentações do Pix seriam fiscalizadas mais de perto caso um CPF movimentasse mais de 5 mil em um mês e um CNPJ movimentasse
mais de 15 mil. Em menos de 24 horas, o vídeo superou 100 milhões de visualizações. 200 milhões em menos de 48 horas. E no momento em que eu estou gravando esse vídeo, o vídeo dele já está com mais de 313 milhões de visualizações. Mesmo que muitas dessas sejam de telespectadores recorrentes, né, que vejam mais de uma vez, é chocante o alcance desse vídeo. Vale ressaltar aqui que outras pessoas já tinham feito conteúdo sobre isso antes do Nicolas, em todas as plataformas, Instagram, YouTube. A pergunta que fica é: por que este vídeo teve essa proporção absurda? E a verdade sobre isso é uma soma bem harmoniosa de vários fatores. O primeiro deles, com certeza, é o engajamento que ele já tem na internet. Se você reparar bem, Nicolas tem uma média de visualizações alta, até mesmo para o número de seguidores dele. Isso indica que ele tem uma audiência participativa. Ele estimula isso por meio de relacionamento frequente com seus seguidores, né? Alternando conteúdos, mesclando sempre humor, o cotidiano, assuntos políticos um pouco mais leves, assuntos políticos pesados, né? Isso faz com que a sua audiência nunca canse. Por quê? Apesar de ser muito conteúdo, o próprio Nicolas dosa e mescla os assuntos, gerando um certo respiro, fazendo com que as pessoas não precisem sair do conteúdo para ter um conjunto, né, harmonioso entre tensão e alívio cômico, que normalmente nós buscamos ao acessar um conteúdo. Essa mescla de tensão e alívio cômico também é vista nas melhores obras de cinema. Se ficarmos tensos, né, estressados durante todo o tempo, cansamos. Se ficarmos rindo o tempo todo, tudo vai perder a graça. O segredo está no equilíbrio desses fatores. O Nicolas também mostra muito da sua vida pessoal e bastidores, né? Bastidores ali da vida política, o que aproxima ele das pessoas e faz com que confiemos, né? Quem assiste confia mais nele, acreditando não ser muito possível, né? Não ser viável alguém manter um personagem durante todo o tempo, como ele teoricamente faz. É muito difícil confiarmos em alguém que tenha falas impostadas, formais, o tempo todo, ainda mais se tratando de político. Um ser humano normal vai naturalmente aproximar-se mais das pessoas, não tem jeito. Somado a isso, vem o ponto mais importante de todos. Nicolas conseguiu usar uma linguagem simples, direta e cotidiana para expressar uma experiência em comum com o brasileiro médio de hoje. O que nós temos visto é uma frequente subida ou criação de novos impostos. Consequentemente, sobe o preço que todos nós estamos vendo dia a dia. Ele cita exemplos de falas ditas por governantes e seus apoiadores que logo depois foram ignoradas pelas medidas reais. Pix não será taxado. Mas é bom lembrar que a comprinha da China não seria taxada, foi. Não ia ter sigilo, mas teve. Você ia ser isento do imposto de renda, não vai mais. Ia ter picanha, não teve. E, na minha humilde opinião, é nisso que está a chave maior para o sucesso deste vídeo. Falar da experiência do brasileiro médio que ele está vivendo neste momento, de forma que ele se identifique, mesmo inicialmente tendo discordâncias com o orador ali presente. Para os apoiadores de Nicolas, a linguagem foi direta e já costumeira, habitual. Para os isentos ou discordantes dele, os argumentos e sentimentos descritos ali são praticamente inegáveis, facilmente reconhecidos e praticamente por todos os brasileiros. E é aqui que Platão e Aristóteles entram na nossa conversa. Na República, Platão começa o diálogo com uma discordância entre debatedores sobre o que é a justiça. Alguns pontos de vista são colocados e o assunto avança. Mas ao olhar a República num todo como uma obra fechada, percebemos que, até certo ponto, Platão postula definições do que é a justiça, do que são as virtudes e de vários outros temas. Mas ao chegar no ápice da explicação, não há sentenças diretas, há mitos. Platão usa os mitos como uma narrativa que você deve ouvir e se colocar no lugar dos personagens. Ao se colocar nessa experiência, você percebe que há sentimentos e conceitos que não podem ser facilmente explicados, pontos de vista que não podem ser provados, mas podem ser vivenciados. Vivenciar a mesma experiência de um narrador é a melhor forma, e às vezes até a única, de ver como ele vê as coisas. E na retórica, narrar uma experiência que o seu ouvinte
vive e consegue se identificar é a chave para a persuasão. Veja, por exemplo, o mito da caverna. Platão, nele, quer demonstrar que a contemplação de suas ideias eternas e imutáveis, né, a base central do pensamento de Platão para a realidade, não pode ser demonstrada ou provada. Ela só pode ser vivida. Com esse mito, ele nos faz perceber que seria impossível nos explicar por meio de palavras ou provar, né, o que são as ideias e as formas eternas. E nos mostrar também que, ao percebermos isso, seria impossível para nós explicar isso a um terceiro que se recusa a ver por conta própria essa experiência ou viver essa experiência. Os argumentos ou prova, nesse caso, eles são inúteis. A única coisa que vale aqui é você ser capaz de experienciar essa contemplação do finito, do eterno e do imutável. Se o orador consegue transmitir uma sensação ou emoção facilmente reconhecida pela maioria do seu público, sua fala será aceita quase por inteiro. Isso é exatamente a raiz da palavra concordar. Do latim, concordare, estar em harmonia, concordar de com, junto, mais cor, coração. Ou seja, os corações batem juntos, sentem juntos. Ainda nesse assunto, Aristóteles, na obra da Retórica, livro 1, capítulo 2, diz que há 3 tipos de persuasão. A primeira tem a ver com o orador, a segunda com o interlocutor e a terceira com o próprio discurso em si. A primeira depende do caráter pessoal do orador. O orador que demonstrar ter um bom caráter vai persuadir naturalmente sua plateia, principalmente quando o tema não admite prova ou demonstração lógica, né? Quando se trata de confiabilidade de uma narrativa, um relato ou algo do tipo, o caráter do orador é determinante para que o receptor confie na mensagem, né? Nós vimos como o Nicolas trabalha isso, mostrando sua rotina, seus bastidores, né? A maneira natural como ele lida com as pessoas, demonstrando ser sempre o mesmo em todos os ambientes, em todos os momentos da sua vida, pessoal e profissional. A segunda é quando o discurso afeta as emoções do ouvinte. Muitas pessoas, principalmente as mais emotivas, menos racionais, tomam muitas decisões baseadas nas emoções. E não estou falando aqui de título acadêmico, tá, pessoal? Aqui me refiro muito mais às virtudes intelectuais. Uma pessoa pode ter doutorado e ser muito afetada pelas emoções, né? Enquanto outra pode ser analfabeta e ter totalmente domínio sobre si, tomando as decisões mais ponderadas, de forma mais racional, conforme a realidade, não conforme o que está acontecendo na sua cabeça, ou seja, as suas emoções. E é nesse segundo tópico de persuasão da retórica que eu retorno ao nosso atual presidente, mas em sua primeira vitória para a presidência. Lula sempre foi um político que usava dos sentimentos da população para conduzir os seus discursos, a sua oratória. Suas falas muitas vezes representavam os anseios reais da população daquela época, sentimentos que muitos brasileiros tinham de insatisfação com como as coisas, né, iam até ali. A questão aqui não é se suas propostas resolveriam ou até mesmo resolveram esses problemas. É se ele era efetivo em captar a emoção presente em boa parte da população. E isso ele fazia com êxito. Isso fez com que a popularidade do Lula crescesse muito, né? E quanto mais crescia, mais a população se identificava com o seu discurso. Porque as experiências, né? As experiências, palavra que eu estou repetindo sempre, as experiências descritas eram vividas por boa parte dos brasileiros, todos os dias. Lula não fazia muito bem o típico político, a figura, né, que sempre incomoda boa parte do país. Ele era um opositor do sistema, né? A pessoa que bateria de frente com o estado das coisas. E isso captou muitos interlocutores. É por isso que, ao se tornar o sistema, né, ficou muito difícil de manter esse discurso de combatente, né, de rebelde. Como alguém pode ser rebelde a ele mesmo? Nisso ficou muito registrada, muito famosa, aquela fala marcante do Mano Brown, né, nas eleições de 2018, durante um evento da própria esquerda. Se em algum momento a comunicação do pessoal daqui falhou, vai pagar o preço. Porque a comunicação é algo. Se não está conseguindo falar a língua do povo, vai perder mesmo. Deixou de entender o povão, já era. Se nós somos o Partido dos Trabalhadores, o Partido do Povo tem que entender o que o povo quer. Se não sabe, volta para a base e vai procurar saber.
O Mano Brown ressalta ali, né, como a esquerda tinha perdido o contato com a base. Uma base revolucionária, obviamente, que é o posicionamento dele, político, que ataca o sistema opressor e luta contra as desigualdades. Mas como é que você vai fazer isso se você se tornou um sistema, né, e você já está governando há 16 anos, você mesmo sendo o opressor? Isso mostra o motivo da diminuição do alcance, né, principalmente entre os mais pobres, por parte da esquerda. E a terceira maneira que Aristóteles descreve como sendo eficiente na persuasão é a que se refere ao próprio discurso, quando ele demonstra, ou pelo menos parece demonstrar, a verdade de fato, graças a uma argumentação persuasiva e boas construções lógicas do raciocínio. E poucos fizeram isso de forma tão retumbante quanto o Nicolas. Fez tão bem que até os jornalistas da grande mídia, influenciadores de esquerda, tiveram que ponderar a dose de verdade que havia no seu vídeo, segundo o julgamento deles mesmos. Pegando esses 4 fatores que eu coloquei no início do vídeo, né? São eles: as verdades que existem no vídeo do Nicolas, a popularidade do Lula em sua primeira eleição e um pouco antes, a descrição da experiência real de Platão e as 3 bases para a persuasão de Aristóteles. Pelo menos uma ponderação nós temos que fazer. Uma pessoa, ela será verdadeira, muito persuasiva e popular se fizer parte da oposição e falar mal ao governo. A fonte de problemas, gente, a serem criticados no Brasil, ela é praticamente inesgotável. Tanto o Lula, da primeira vitória, né, de sua eleição ali no início, né, como o Nicolas, de agora, representam a oposição. E apontar os problemas de um país como o Brasil não é das tarefas mais difíceis. Nos últimos anos, vimos um arsenal inacabável de críticas a todos os governantes, e muitas vezes corretos. E afirmo, eu concordo com isso. Eu acho que tem que continuar assim. Que tenhamos sempre a possibilidade de criticar nossos representantes caso nós estejamos insatisfeitos. O que acontece sempre, pelo menos, com uma parte da população. O que eu estou querendo ressaltar aqui, né, é que o papel de qualquer um que venha tentar achar defeitos na condução de um governo brasileiro é facilitado pela incompetência média de nossos governantes, pela falibilidade normal do ser humano, seja por incompetência ou seja por falta de caráter, e pela gravidade e dificuldade dos problemas que nós enfrentamos aqui no nosso Brasil. Achar defeito em qualquer ser humano é uma das tarefas mais fáceis que existe no mundo. Um outro levantamento, né, que é possível fazer é a importância da internet na tentativa nossa de manter ou de chegar em uma democracia. A internet se tornou um ambiente de fácil e rápida comunicação, onde muitas vezes a opinião da maioria não é difícil de se perceber, principalmente, né, um caso igual esse do vídeo do Nicolas. Temos sempre que lutar para que o direito de dar nossas opiniões não nos seja tirado. Por mais que isso gere um caos, né, na internet, muito pior seria um ambiente onde as pessoas discordantes não pudessem expressar suas opiniões. Nós já sabemos, né, que tipo de regime funciona dessa forma e com certeza não é uma democracia. Turbina é uma publicação falsa, com profissionais pagos pelo partido do Bolsonaro. Vai para a rede social. Agora você não tem mais censura nas redes sociais. Eu, sinceramente, não sou um apologista radical da democracia, nem de nenhum outro sistema de governo, para falar a verdade. Mas nesses momentos, né, como esse presente, e são raros, podemos dizer assim, percebemos a importância dela, ou de aspectos dela, que eu acho que é o que nós temos no momento. Ressalto aqui meus parabéns ao Nicolas pelo vídeo, que o questionamento às más ações de governo, dos governantes, esteja sempre em suas pautas de conteúdo, independentemente de quem ocupe a cadeira presidencial. Agora sim, quem quiser me xingar, pode ficar à vontade nos comentários. Agradeço a todos por terem assistido até aqui. Gostou desse vídeo? Deixa o like aqui e compartilha com todos que você acha que precisa assistir esse conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.